Gente aqui com a gente. Vou iniciar, pode ser? Primeiramente, boa noite, bem-vindos aí à nossa última palestra do dia. E minha Bárbara, eu sou da comissão organizadora da Semana da Química. E antes de apresentar a nossa palestrante de hoje, eu queria dar alguns avisos com relação à palestra. Sobre perguntas, eu peço para vocês que vocês mandem as perguntas de maneira privada para a Semana da Química mesmo. Aqui no Webex tem essa opção, é só vocês selecionarem o nome da Semana da Química. E aí, no final da palestra, a gente direciona as perguntas para a nossa palestrante, né? E com relação à presença e os certificados. No fim da palestra, a gente vai disponibilizar um QR Code para vocês escanearem e preencherem o forms de presença. E a gente também vai disponibilizar o link. Então, fiquem atentos aí no fim da palestra para marcarem a presença de vocês para ganhar os certificados depois. Eu tenho uma divulgação para fazer que no fim da semana, né, na sexta-feira, no nosso encerramento, a gente vai fazer um sorteio. E esse sorteio é por presença, então todo mundo que estiver presente nas palestras vai estar automaticamente no sorteio. Então, logicamente, quanto mais palestras você participar, mais chance você tem de ganhar o sorteio. E vai ser bem legal. Então, eu recomendo aí que todo mundo participe de bastante palestra para ganhar o sorteio. Agora, apresentando aqui a nossa palestrante ilustre, a gente tem a professora doutora Karina Poça. Ela se formou em biomedicina pela Unifesp e ela trabalha aí trabalha na área de, deixa eu até ler aqui, é uma área que eu não domino, trabalha na área de neurobiologia dos efeitos agudos e crônicos do álcool e outras drogas. E ela vai dar a nossa palestra hoje sobre o efeito das drogas psicoativas no cérebro. Então, sejam todos bem-vindos e seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dificuldade para me ouvir, é só avisar, né? A gente dá um jeito para arrumar. Muito obrigada a todos os organizadores da quinta semana da Química da UFABC. É um super prazer poder conversar com vocês um pouquinho. É um público diferente, geralmente eu dou palestra aí para os médicos, biomédicos, psicólogos, biólogos. Então, falar para os químicos é uma coisa bem interessante e eu até acho que vale a propaganda, porque quem me dera poder ter, por exemplo, um químico fazendo pós-graduação nessa área de neurociências, como é importante ter um físico, ter pedagogos, psicólogos e tudo mais. Então, realmente, a gente tem que interagir, conhecer várias áreas. No meu caso, para poder fazer colaborações, no caso de vocês, para desenvolver a carreira de vocês, porque é infinita as áreas que vocês podem atuar como químicos, vocês podem fazer um monte de coisa, certo? Então, só para vocês saberem, eu sou professora na Universidade Federal de São Paulo desde, na verdade, presencialmente desde 2019, então faz pouco tempo, fazem 2 anos. E eu tenho desenvolvido um grupo de pesquisa para poder entender como, principalmente, o álcool afeta o nosso cérebro. No caso do meu projeto e do meu grupo de pesquisa, a gente está tentando entender por que a gente fica desinibido quando bebe. Então, a ideia de que a gente bebe uma dose, daqui a pouco já está bebendo a terceira, a quarta, a quinta, e já está fazendo umas coisas erradas, mandando mensagem para ex, aquelas coisas que a gente não quer fazer. Então, a gente tem a hipótese que o álcool afeta nossas vias cerebrais que fazem um controle inibitório e isso prejudica o nosso comportamento, certo? Eu não vou falar da minha linha de pesquisa, eu vou dar uma palestra mais geral, mas quem quiser saber um pouco mais, quem quiser trocar ideia comigo, eu tento ser bastante ativa no Instagram. Então, tira uma foto, posta no Instagram, me marca, me segue, fala comigo. Eu posso ajudar vocês a procurar coisas legais. Se eu não souber, eu tento achar quem sabe e a gente vai trocando ideia. Eu estou preferindo interagir pelo Instagram porque eu me organizo mais fácil. E aí, quando a gente tem uma discussão mais profunda, eu passo o meu e-mail e a gente se conversa pelo e-mail lá institucional, certo? Então, prazerzão estar aqui. E, por favor, fiquem à vontade de fazer perguntas, que no final a gente faz rodadas de pergunta. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dos efeitos das drogas psicoativas do cérebro. E aí, o que isso tem a ver com a área de vocês? Todas essas substâncias
psicoativas são compostos químicos. E eles só conseguem ativar o teu cérebro, ativar, inibir ou agir no seu cérebro, porque eles têm moléculas que vão se acoplar em proteínas específicas e conseguir modular a maneira como essa proteína funciona. E geralmente essas proteínas estão em neurônios. E aí os neurônios mudam sua atividade e você mexe com o funcionamento do cérebro e com isso muda todo o comportamento do indivíduo. Afinal de contas, sem o nosso cérebro, a gente não poderia se movimentar, se mexer e interagir com o planeta, com o mundo, com o meio ambiente. Então, antes de tudo, o que é uma droga exatamente? E se vocês verem olhando aqui para o lado, é porque eu estou com outro computador com a apresentação. Então, uma droga é qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou do comportamento. Então, quando você pensa na drogaria, na farmácia, você está ali cheio de drogas. Mas tem um monte de substância, por exemplo, toxinas nos alimentos, né? Agrotóxicos, por exemplo, que a gente tem que tentar combater, mas está difícil porque foram aprovados vários péssimos aí durante os últimos 2 anos. Também são drogas, porque vão agir no nosso organismo, podem mudar o nosso cérebro, podem mudar até outros sistemas fisiológicos e causar doenças, alterações de comportamento e tudo mais. Então, não são de todas as drogas que eu vim falar hoje. Eu vim falar de drogas psicotrópicas. O que são elas? Ou psicoativas, como estava no título. Então, psico é de psique, de mente, e trópico é tropismo. Vocês devem lembrar de biologia lá do colégio, antes de entrar no vestibular. Então, tropismo é atração. Então, as drogas que têm atração pelo cérebro. Mas são de todas as drogas psicotrópicas que eu vou falar? Também não. Porque tem droga psicotrópica que, por exemplo, antidepressivos, que a gente vai agir no nosso cérebro, legal, mas não necessariamente vai ser abusiva, não vai causar abuso ou dependência. Então, a gente vai falar ainda de uma classe de drogas psicotrópicas, que são as drogas de abuso. E as drogas de abuso, elas são conhecidíssimas aí. Deixa eu só clicar um negócio. Vocês estão vendo? Não estão vendo, né? O meu mouse. Ah, tudo bem, não tem problema. O que é uma droga de abuso? São essas conhecidas da gente, que são as drogas que podem causar dependência. Então, aí na tela, da esquerda para a direita, vocês estão vendo o cristal, que é a anfetamina, que não é muito usado no Brasil como droga de abuso, era usado lá atrás para droga de emagrecimento, mas agora é proibido. O cristal é muito usado nos Estados Unidos. Para quem gosta de um Netflix, vá assistir Breaking Bad para entender um pouquinho sobre drogas. É um seriado que eu amo, maravilhoso. É um prêmio Nobel vendendo drogas de abuso. Eu não sou eu dourado, tô brincando. Aí tem comprimidos que representam várias drogas, como as anfetaminas, por exemplo, ou drogas opioides, que são a heroína, a morfina, usada em hospital para dor. O nosso querido chopp, que representa o álcool. Em marronzinho, esse pó é heroína, é um problema muito grave no Japão ou no Oriente, em vários lugares. A nicotina, o cigarro, que também está em outros tipos de narguilé. Agora a galera, fumo narguilé, que é mais leve. Não, mas tem nicotina também o narguilé. E por último, um problema no Brasil também, que são as pedras de crack, que tem o mesmo princípio ativo que a cocaína, ou seja, mesmo composto, a molécula, mas como é ingerido de forma diferente, pode causar alguns efeitos diferentes. Todas essas drogas de abuso, elas produzem no indivíduo sensações subjetivas de recompensa, reforço e prazer. E eu já vou falar o que é isso para vocês, porque são conceitos da área de psicologia. E é legal que os animais de laboratório, eles podem se auto-administrar essas drogas, assim como os seres humanos. Então, a gente pode usar os animais de laboratório para estudar como que essas drogas interagem com o cérebro desses animais para inferir um pouquinho do que acontece com o cérebro dos seres humanos. Mais alguns pontos que eu quero deixar claro, que às vezes não tem muito a ver com a química, mas tem a ver com o aspecto aí de se olhar para as drogas de abuso, é que existem múltiplos aspectos que modulam a nossa biologia.
Então, desde a nossa genética, é o nosso DNA que vai determinar várias coisas. Então, muitos dos efeitos das drogas têm a ver aí com aspectos da nossa genética, quando a gente é mais propício a isso, mais propício àquilo, mas o ambiente também. Porque a depender do ambiente que você foi criado, do ambiente que você está sendo exposto, as drogas podem ou não ter mais efeito. Então, vou dar um exemplo. Se você usa álcool numa balada, e você gosta e já usa álcool, você, no geral, vai ficar animado. E isso é um estudo científico já feito. Se eu pegar você, levar para um hospital e falar, olha, eu vou te dar na veia a mesma quantidade de álcool que você toma na balada. A expectativa, sendo o mesmo indivíduo, é que, vou ficar animado. Mas o contexto do hospital é diferente. Sabe o que acontece? Você dorme. Então, mesma quantidade de álcool, dependendo do contexto que você se encontra, você pode ou dormir. Então, isso mostra para a gente quão variável são esses efeitos no nosso organismo. E vale ainda ressaltar que o ambiente, não é que o ambiente afeta a gente porque é um ser etéreo, a psique, que tem alguma coisa fora da gente. Não. É porque tudo que acontece na nossa vida vai alterando o nosso DNA e as nossas proteínas, por mecanismos, por exemplo, epigenéticos. Então, aí na tela, vocês podem ver na parte dos quadradinhos verdes, são fatores que acontecem antes da gente nascer. Isso pode alterar a nossa expressão de proteínas. Enquanto que em azul tá complicações do nascimento em si, e em vermelho coisas que acontecem pós-natal, que vem desde coisas muito iniciais, como a amamentação, o cuidado materno, até lá no final a família, a cultura, o estresse de viver no Brasil atualmente, esse tipo de coisa que vai mudando a nossa biologia, a nossa química. Tudo isso muda e tudo isso faz com que a gente olhe para, sinta as drogas no nosso organismo de maneira um pouco diferente. Tenham sempre isso em mente. Só que o problema é que as drogas são um grande problema. Vou dar algumas estatísticas para vocês verem quão importante a gente tem que olhar para esse treco. Isso aqui é a estatística só do álcool, tá? E o álcool é o maior problema mundial de uso de drogas. Vocês terem noção, 3 milhões de pessoas morrem por ano. Pensa aí enquanto já morreram de Covid. 3 milhões morrem por ano de doenças, de qualquer coisa atribuídas ao uso de álcool, ao consumo de álcool. Então, exemplo, bebeu, dirigiu, bateu e morreu. É uma morte decorrente do consumo de álcool. 3 milhões de pessoas morrem por ano decorrente do consumo de álcool e ninguém fala nada, né? Custa para os Estados Unidos, por ano, os problemas de uso de álcool, 249 bilhões de dólares por ano. E é um fator causal de mais de 200 doenças. Então, por exemplo, câncer de esôfago pode ter a ver com o consumo de álcool. Câncer de fígado pode ter. Eczema de pele pode ter a ver com o consumo de álcool. Tuberculose. Tuberculose, professora, não é uma doença que você pega assim de um parasito? Só que se você usar álcool, o teu pulmão fica mais comprometido e você tem mais chance de ter tuberculose. E quer mais um que está em estudo, com grandes indícios que tem interação? Quem consome álcool pode ter mais complicações de Covid. Então, o álcool está associado a diversas inúmeras doenças, a gente só vem descobrindo cada vez mais. Mas, no geral, quando a gente fala de drogas de abuso, a gente acaba lembrando dos transtornos por uso de substâncias, que é o nome mais atual que é dado nos manuais dos médicos para dar os diagnósticos dessas doenças, ou, como vocês provavelmente sabem, dependência. E agora, a partir de agora, eu quero que pelo menos vocês, aqui, esse nosso grupo, pare de chamar pessoas que usam drogas ou que são dependentes de drogas de drogados, de maconheiro, de alcoólatra. Essas palavras são estigmatizantes, ou seja, fazem a pessoa se sentir pior, não procurar ajuda. Então, a gente tem que entender isso e usar palavras mais adequadas. Então, vamos usar dependência ou transtorno por uso de alguma substância, de cocaína, de álcool, de maconha, assim por diante. Então, independente do transtorno, no geral, existe a presença no indivíduo de 3
características, 3 sintomas. Sintomas cognitivos, problemas de atenção, de memória e assim por diante. Sintomas comportamentais, que é a agressividade, pode ser o comportamento compulsivo de uso. E fisiológicos, que pode ser desde cirrose, no caso do álcool, problemas cardiovasculares para várias drogas estimulantes, como a anfetamina e a cocaína. Então, todos esses sintomas aparecem no indivíduo que tem problemas com o uso de substâncias. E, no geral, a gente diz que você desenvolve a dependência quando você faz o uso contínuo de uma droga, apesar dos problemas significativos relacionados à substância. Então, tem um monte de gente falando, olha, isso é um problema, olha, isso é um problema. O médico fala, olha, você pode desenvolver uma doença. Mas, mesmo assim, o indivíduo continua usando. Quando isso acontece, as pessoas têm que começar a ficar ligadas e procurar uma ajuda. E esse uso das drogas, né, não é só o dependente na sarjeta, não é só quem está vivendo lá na Cracolândia. Existem diferentes gravidades pelo uso das drogas e os efeitos que elas vão causar no cérebro. Tem o que é considerado o transtorno por uso de substância leve, moderado e grave, certo? E, no geral, o grave ou severo, como está aí no slide, é aquele que a gente entende como a própria dependência, que é o pessoal que está na Cracolândia, a pessoa que bebe e fica nas ruas e não volta para casa, ou que é agressivo com a esposa e tudo mais. Só que olha só que coisa. Tem um padrão de uso chamado padrão BIND, que já é considerado um problema de uso de substância. O que é esse padrão? É quando a gente usa a substância de maneira abusiva muito em poucas horas. Exemplo, carnaval. A gente ficou o ano inteiro de boa. E chega no carnaval, a gente enche a cara durante 5 dias seguidos. Não precisa nem de tudo isso. Os Estados Unidos, o National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, que é o instituto lá dos Estados Unidos que trabalha e estuda o álcool, ele diz que para o álcool, o padrão BIND é quando as mulheres bebem 4, os homens 5 doses de álcool em torno de 2 horas. Acho que já rolou comigo. Rolou, vocês botam aí no chat. Sim, sim, não, não, não. Então, se você já está bebendo uma grande quantidade, 4 cervejinhas em 2 horas, você tem que começar a olhar para o seu tipo de consumo, porque pode te trazer problema no futuro, certo? E o severo é a dependência. E por que as pessoas usam as drogas? Elas usam as drogas para se sentir bem, para se sentir melhor, para melhorar o desempenho, para aliviar a abstinência, por curiosidade. São vários os motivos. E esses motivos, eles são classificados em 2 conceitos da psicologia. O reforço positivo, em verde, e o reforço negativo, em vermelho. Nos 2 casos, antes da gente explicar eles dois, o estímulo do ambiente, ele faz a gente repetir um comportamento. Isso na natureza, na evolução, é importante, porque você está lá caçando. Aí você tem que ir para o lado direito ou para o lado esquerdo. Aí você vai para o lado esquerdo e vê um animal, um coelho que você pode caçar. É importante que aconteça alguma coisa no seu cérebro para dizer, olha, repete esse comportamento porque você acertou. E a gente vive fazendo isso. A gente tenta fazer algo e se a gente acerta, é importante que o corpo repita aquilo para poder buscar. Além disso, você pode repetir um comportamento para evitar alguma coisa ruim. Ah, eu tinha ido para a direita, mas tinha um predador lá, um leão. Então, eu não vou mais lá. Então, eu vou repetir o comportamento de ir para o outro lado. Esses 2 conceitos se encaixam nos reforços positivos e negativos. Então, o reforço positivo são estímulos agradáveis e prazerosos que causam a repetição do programa motor que levou a esse estímulo. Você faz de novo, faz de novo. O estímulo e o reforço negativo são estímulos do ambiente que causam a repetição do programa motor para aliviar sintomas ou situações ou sintomas negativos, ruins. Quer um exemplo? Brigadeiro. Se você tiver com fome, você vai comer o brigadeiro para aliviar a sua fome, já que não tem nada mais para comer. O brigadeiro, então, está agindo em você como um reforço negativo. Se você já tiver comido, já tiver de boa, não está com fome, tiver um brigadeiro, a chance é que você vai comer o brigadeiro também.
Mas agora não é para aliviar, é porque você gosta daqueles brigadeiro gourmet que custa R$ 15 uma bolinha desse tamanho. Nesse caso, o brigadeiro está funcionando como um reforço positivo e está fazendo você repetir o comportamento. Então, os usos das drogas podem se encaixar, às vezes, como a droga como reforço positivo, às vezes como reforço negativo. E realmente, para se sentir bem, para melhorar a performance, por curiosidade, é um uso da droga como reforço positivo. Enquanto que para se sentir melhor, porque você não estava legal, deprê, pé na bunda, né? Prova, fui mal na prova, briguei com alguém, vai usar droga, está aliviando com a droga, ou seja, está usando pelo reforço negativo. Ou pessoas que já têm algum comprometimento de uso da droga podem ter sintomas de abstinência. Então, ela volta a usar para aliviar aqueles sintomas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a primeira teoria, antes de chegar no cérebro, que tentou explicar a dependência, ela tentava explicar dizendo, olha, a dependência é a passagem dos efeitos das drogas por reforço positivo para o reforço negativo. Então, é que eu queria estar com o meu mouse funcionando, mas não estou. Mas tudo bem. Se vocês olharem no gráfico, a linha azul, que está crescendo no início do gráfico, Bex tem a opção de você utilizar aquele pontinho vermelho, sabe? Como se fosse um laser. ele está na minha tela. Pode Talvez selecionar e aí o seu mouse aparece na apresentação. Share Eu só não... content, share web browser. Mas eu não. Já estou no share, né? Alguém falou aqui que o seu mouse apareceu na apresentação. Ah, sim? Vocês estão vendo? Então tá. É verdade, a gente tá vendo. Tá pequenininho, mas dá pra ver. Tá bom. Então, ó, aqui, ó, essa subida da linha azul é o reforço positivo. Então, a intensidade do reforço positivo no início do uso da droga vai crescendo. Você vai curioso, legal, meus amigos também usam. Uhul, uhul. Mas em algum momento, isso começa a enfraquecer. Esse reforço positivo começa a ficar mais fraco. E quem predomina e começa a dominar é o uso da droga por conta de ser um reforço negativo. Vou dar um exemplo de pessoas que às vezes já têm esse reforço negativo exacerbado. Você sempre vai num bar e bebe. E aí, num determinado final de semana, você está tomando antibiótico. E um amigo seu chama, é meu aniversário, vem beber comigo. Você fala, não, nem vou, porque eu não posso beber. Se você não pode ir no aniversário do seu amigo, porque você não consegue controlar a bebida dentro de um ambiente específico que é o bar, você já tem reforço negativo aí. Porque você já tem coisa. Você vai no bar, você não consegue ficar sem beber, você tem que aliviar aquela tensão. Então, os primeiros psicólogos, pensadores que tentavam entender a dependência, entendiam que era essa passagem de reforço positivo para negativo. Só que o problema é que não é sempre assim. Tem pessoas que começam a usar as drogas já do reforço negativo, por exemplo, porque estão em depressão. Então, a gente tem que ponderar, e aí agora eu vou começar a complicar isso entrando no cérebro. Então, para se entender a neurobiologia da dependência, a gente tem que entender do cérebro. Afinal de contas, são os efeitos das drogas no cérebro que induzem alterações persistentes que estão associados ao abuso de drogas e ao desenvolvimento da dependência. Então, a gente vai começar falando de uns amiguinhos aí chamados neurônios. E eu vou falar um pouquinho deles, porque eu imagino que vocês não têm aulas a fundo sobre neurônios e sinapses. Então, vamos entender como funciona o neurônio. Então, os neurônios são vistos aqui como essa representação ao lado direito. Eles são as células principais do cérebro. E eles têm essa carinha. Eles têm uma árvore dendrítica, que são projeções, um corpo celular que tem o núcleo, onde está o DNA, e uma projeção muito longa que leva a informação para outro lugar e se conecta a outro neurônio. Então, a informação, o sinal de entrada aqui nos dendritos, integra na região do corpo celular e manda o sinal de saída lá para baixo. Então, olha aí,
Os dendritos são prolongamento dos neurônios especializados nas recepções dos estímulos, lado de entrada. Aí, o corpo celular, ou soma, contém o núcleo, nosso DNA e outras estruturas comuns, aquelas que vocês aprenderam, retículo endoplasmático, mitocôndria, lisossomo, essas coisas aí estão tudo no corpo celular do neurônio. E o axônio é aquele prolongamento grande que transmite a informação em forma de sinal elétrico vindos do corpo celular para a próxima célula. Então, é o lado de saída da informação. Entre um neurônio e outro, existem as sinapses, certo? Que são essas conexões entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. E é nessa terminação desse neurônio para o outro onde ocorre a liberação de uma palavrinha que tem ficado famosa, porque todo mundo está usando neuro de maneira errada aí, os neurocoach, pelo amor de Deus, joga no lixo isso aí, que são os neurotransmissores. Então, quando você ouve falar da dopamina, da serotonina, da catecolamina, do glutamato, do GABA, todos esses são neurotransmissores, são moléculas que conseguem transmitir a informação aqui desse neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, tá bom? E olha só que sinapse bonita aqui, é mais ou menos assim que funciona. Agora, deixar uma coisa bem clara aqui, principalmente para vocês que são químicos, não caírem em balela de Instagram de gente que não sabe o que fala. Toda vez que você vê algum card que falar que é mais dopamina a felicidade, você nem compartilha, porque não há funções emocionais específicas para cada neurotransmissor. Não tem serotonina é porque eu estou feliz. Não existe isso, não acreditem nisso. O funcionamento do cérebro é bem mais complicado. Dá para simplificar, para pôr num card de Instagram, mas tem que ter um pouquinho de conhecimento, tá? Então, eu gosto de fazer também divulgação científica, porque a gente tem que entender que tem muita baboseira por aí. Então, quando o cérebro começou a ser desvendado, os cientistas começaram a entender como esse treco aqui funcionava, os cientistas também começaram a entender que as drogas de abuso eram moléculas específicas que iam se encaixar em receptores específicos no cérebro. E aí, de maneira aguda, ou seja, as primeiras vezes que a droga entra no nosso organismo, elas podem ser classificadas didaticamente em estimulantes, cocaína, anfetamina, nicotina, depressores, álcool, benzodiazepínicos, opioides, como a morfina, heroína, e os perturbadores, que causam alucinações, que a maconha, às vezes causa alucinação, mas às vezes tem efeito depressor, o êxtase e o LSD, ou ácido lisérgico. Certo? A gente vai falar qual que é o efeito de cada uma delas no cérebro de forma aguda. Então, no caso da cocaína e da anfetamina, essas duas drogas são drogas estimulantes. Então, elas são drogas que a gente chama de simpatomiméticas. O que quer dizer isso? Nosso organismo, o sistema fisiológico que deixa a gente ativo é o nosso sistema nervoso simpático, enquanto que o parasimpático dá aquela acalmada. Então, as drogas são simpatomiméticas porque elas mimetizam essa ativação do nosso organismo. Podem causar alucinações, aumenta o nosso comportamento de risco, nos coloca em situações de risco. Por exemplo, muitas pessoas que usam o crack, que é lá o derivado da cocaína, eles morrem, às vezes, de se colocar em situações de agressividade com traficantes. Mas com uso crônico pode causar depressão. Todas as drogas causam tolerância e dependência. Como elas agem? Bom, a cocaína e a anfetamina, elas têm uma ação diretamente na sinapse. Lembra que eu falei da sinapse? Aqui tem um botão de um neurônio, neurotransmissor em vermelhinho, o outro neurônio está aqui embaixo. E esse neurotransmissor, quando ele tem sua ação terminada, que assim, não é para você mais agir nos seus receptores, alguns desses neurotransmissores são colocados de volta para dentro do neurônio pré-sináptico. É um mecanismo do nosso organismo para poder controlar a ação dos neurotransmissores. O problema é que a cocaína, aqui na figura B,
e que está em verdinho, ela bloqueia essas moléculas que captam a dopamina de volta para o neurônio pré-sináptico. Não deixa isso funcionar. Então, a cocaína se encaixa na molécula do receptor pré-sináptico e não consegue fazer, o neurônio não consegue recaptar o neurotransmissor. O que acontece? Sobra dopamina na fenda sináptica. Fica ali mais tempo. Então, com isso, você tem uma ação mais forte da dopamina no neurônio pós-sináptico. E a anfetamina, que está aqui representada nas bolinhas azuis, nessa terceira figura, ela tem um mecanismo de ação muito parecido. Só que ela faz um pouco a mais. Às vezes ela bloqueia, como a cocaína, às vezes ela entra pelo recaptador e vai ajudar a empurrar mais neurotransmissor para a fenda, ou às vezes ela inverte a função desse recaptador, que em vez de colocar a dopamina de fora para dentro, o recaptador capta de dentro para fora. No fim das contas, o resultado final é o mesmo que a cocaína. Vai ter mais dopamina para sinalizar a informação para o próximo neurônio. Então, você tem esse aumento da dopamina em várias regiões do cérebro. E a gente já vai ver o que isso significa para o comportamento. Uma nicotina. O princípio básico ativo da nicotina é o tabaco, tem efeito estimulante, depois tranquilizante, e promove a redução da ingestão alimentar. Por isso que quem para de fumar tende a engordar, porque estava diminuindo a ingestão. A nicotina é uma molécula que se liga e é um agonista, ou seja, um ativador de receptores nicotínicos. Muito do que se foi descoberto no cérebro é devido ao uso de substâncias, porque existe uma premissa de que tudo que você coloca para dentro do seu corpo e altera o teu organismo é porque agiu, se ligou em alguma molécula que você tinha. E nós temos receptores nicotínicos. Não é porque a gente tem uma nicotina dentro da gente. A gente tem um outro neurotransmissor que chama acetilcolina, que se liga em canais. São moléculas gigantescas que formam poros na membrana da célula e que conseguem fazer transição de íons. No geral, no caso aqui desse poro, ele faz a transição do cátion sódio. Então, essa molécula, ela é ativada pelo seu agonista natural do nosso cérebro para funcionar normal. Quando você fuma, a nicotina vai se ligar nessa molécula, nesse receptor, e vai fazer ele funcionar muito mais. E aí ele se abre e deixa passar muito mais sódio, o que ativa o neurônio no qual ele está expresso. Isso também faz desbalancear totalmente como o nosso cérebro está funcionando. E o álcool? Ai, gente, o álcool é uma complicação. Eu devia até ter trazido aqui a organização molecular do álcool. O álcool é um treco, vocês que são químicos vão me entender mais do que qualquer um, que tem 2 carbonos, um tanto de hidrogênio e um oxigênio formando um OH ali. Afinal de contas, é um álcool. E o que eu estou falando é o etanol, por isso que tem 2 carbonos. Se tomar metanol, você vai morrer, certo? E os outros O lá para cima não faz muita coisa porque eles são muito grandes para passar nas nossas células. O etanol tem aquele tamanho perfeito. E ele é muito pequeno. Então, ele consegue passar várias das nossas barreiras e atingir inúmeros órgãos em questões de, assim, segundos após o início do consumo. É a droga de abuso mais consumida do mundo. No geral, tem um efeito rápido estimulante e aí aquele efeito depressor, dependendo da dose e de cada indivíduo. E o seu mecanismo de ação é vasto. Então, aqui eu não vou detalhar, mas aqui são vários canais que existem nas membranas dos neurônios, de vários neurotransmissores, que podem ser ativados ou inibidos pelo álcool. Porque o álcool, por ter essa molécula muito pequenininha, ela, na composição 3D da molécula de cada um desses receptores, consegue se encaixar em vários lugares. E a depender de como se encaixa, ele atrapalha a abertura do canal ou facilita a abertura do canal. Então, por isso que tem efeitos, às vezes, diminuir
a função do canal, às vezes de aumentar a função do canal. E eu acho muito bom que o álcool é bem difícil, porque aí eu tenho emprego até o final da minha vida, porque essa que é a droga que eu estudo. Então, ele é bem complicado. De forma geral, ele causa uma diminuição do nosso estado, da função do nosso sistema nervoso central, causando desinibição e também relaxamento. Tanto é que muitas pessoas usam álcool para relaxar. Os benzodiazepínicos são os famosos remedinhos para dormir, para diminuir a ansiedade também. Então, o diazepam é uma droga muito conhecida nas farmácias, talvez uma das drogas fora o álcool, né, a droga medicamentosa mais utilizada no planeta. Ela, apesar de ajudar o início do sono, de maneira crônica pode causar problemas de sono, ansiedade ou depressão e dependência. Os benzodiazepínicos são ativadores bem específicos de um canal chamado GABA-A. Esse canal, ele é um receptor do nosso neurotransmissor GABA, e o nosso neurotransmissor GABA, ele é o neurotransmissor inibitório do cérebro. É ele que segura as pontas, ele que diminui a atividade cerebral. Então, quando o benzodiazepínico entra e ativa esse canal, a gente tem uma ativação, um aumento do sistema que inibe a atividade cerebral. E é por isso que relaxa, diminui a ansiedade e causa sono, certo? Porque tem ele é depressor do sistema nervoso central. Os opioides, como a morfina, heroína, metadona e codeína, são drogas analgésicas. Muitas dessas, inclusive a morfina, usada em hospital para quando a gente está com muita dor. O problema, e aí por ser analgésico, desculpa, causa sonolência e outros efeitos, como hipertensão arterial, tolerância, dependência. E talvez a dependência dos opioides seja a que causa a síndrome de abstinência mais forte. Então, se vocês verem um filme antigo brasileiro chamado Bicho de Sete Cabeças, ou alguns outros filmes, o próprio Breaking Bad tem algumas cenas, que a abstinência, a desintoxicação dos opioides é forte, com náuseas, vômitos, muita diarreia e câimbras. Então, ela é bem, bem difícil. Os opioides, eles são análogos das nossas endorfinas. Ah, eu faço exercício, libera endorfinas. São essas mesmas. E é por isso que tem efeitos analgésicos, porque vão ativar os receptores das nossas endorfinas, que são de pelo menos 3 tipos, Mi, Delta e Kappa, e estão expressos nas mais diferentes áreas do cérebro. E aí, para finalizar essa primeira parte dos efeitos agudos, tem os alucinógenos. 2 deles conhecidos são o êxtase, a bala, ou LSD, que é os tabletinhos aí de gelatina. Então, tem vários tipos, cada fabricante cola a sua fotinho aí. Todo mundo, ou se já não viu isso, já sabe que existe. Então, essas drogas são muito utilizadas nas raves. No Brasil, foi adaptado para os carnavais, principalmente fora de época. Causa hipertermia, por isso que nas raves tem água de graça. Insônia, alucinação, depressão, crise de pânico e flashback, que é você, depois de anos, de uma década, por exemplo, do uso, alucinar novamente o que você alucinou quando usou a droga. Que é um problema, né, gente? Porque se você estava numa festa e você alucinou, sei lá, que estava se jogando assim, estava num lugar seguro, você pode alucinar isso dirigindo o carro com o seu bebê na parte de trás do carro, 10 anos depois, que você não tem mais nada a ver com esse êxtase na tua cabeça. Isso pode dar um problema muito grande. Então, assim, tomem cuidado com os alucinógenos. Eles não necessariamente causam dependências fortes, mas eles têm outros efeitos que podem ser danosos. Olha um exemplo. O LSD e o êxtase, eles são inibidores da recaptação de serotonina. Lembra que eu falei que a cocaína inibe a recaptação da dopamina? Não deixa voltar para o terminal pré-sináptico? Mesma coisa aqui, só que nesse caso, essas drogas ativam, elas bloqueiam, quer dizer, o recaptador da serotonina, que é um outro neurotransmissor. E nesse lado direito aqui, para vocês terem uma noção, é um experimento bem antigo, que eles pegaram 3 macacos,
Um deles era um animal controle e eles fizeram uma marcação de serotonina no córtex desse macaco. Então, olha só em roxinho, aqui tem um monte de serotonina. Um outro macaco, eles deram o êxtase numa dose muito alta, bem alta mesmo, e retiraram o cérebro do macaco 2 semanas depois. E aparentemente a serotonina desse bicho sumiu, né? Tá, 2 semanas depois. E 7 anos depois daquela dose de êxtase? Ele ainda não recuperou as concentrações de serotonina que tinha no animal controle. Então, por isso que tem que tomar cuidado, porque as alterações que essas drogas podem causar no cérebro são bem drásticas, certo? E a maconha? Bom, do meu ponto de vista particular, eu não acho nem que a maconha devia ser classificada como droga de abuso. A maconha é tipo, você quer usar muito açúcar? Você quer usar muito sal? Vai te dar problema, a maconha também. É assim um negócio grave. Então, a maconha tem efeitos de relaxamento, diminui o tempo de atividade, você fica mais letárgico. O tal dos olhos vermelhos, dilatação de pupila, aumenta o apetite, é verdade, é importante para tratamento de pessoas com câncer. Pode afetar a memória e o sono, isso com certeza, eu mesma já estudei aqui o efeito no sono. E falta de motivação. Então, quem usa maconha de maneira muito exagerada tem uma síndrome chamada de amotivacional, que é aquela coisa de falar devagar, ter uma dificuldade de engajar e tudo mais. Isso é um problema porque pode levar à depressão profunda. O que eu quero ressaltar, que é bem importante, é que a maconha tem um papel medicinal importante. A gente tem que parar de discutir isso e simplesmente aprovar para todo mundo que precisa da planta ou dos seus componentes, como o óleo da cannabis. O tetrahidrocannabidiol, que é o componente que causa os efeitos da maconha, é um agonista, ou seja, um ativador de receptores canabinoides do cérebro. E do mesmo jeito que tem os receptores nicotínicos, que foram descobertos por conta da nicotina, aqui esse sistema de neurotransmissor canabinoide foi descoberto por conta da maconha. As pessoas fumavam maconha, é o sistema de neurotransmissor mais novo que existe, foi descoberto algumas décadas atrás, e ele funciona um pouquinho diferente da maioria. A maioria dos neurotransmissores são liberados aqui da pré-sinapse em azul para pós. Os endocannabinoides, eles são produzidos pela pós e vão modular a pré-sinapse, diminuindo a liberação do neurotransmissor. Então, eles são um modulador de outros neurotransmissores. A maconha, o tetrahidrocannabidiol, THC, vai agir nesses receptores, fazendo com que ele tenha mais atividade, ou seja, ele bloqueia a liberação de vários tipos de neurotransmissores. E por isso que causa a letargia, porque as suas sinapses é como se elas estivessem funcionando mais devagar, mais lentamente. Então tem dificuldade de concentração, letargia, a motivação e assim por diante. Tudo isso eu falei porque, apesar de cada droga, eu falei de algumas, certo? Tem várias outras drogas, mas todas elas, de alguma forma, têm mecanismos no cérebro que dão os seus efeitos mais variados. Mas lá em 1988, foi descoberto que todas as drogas tinham um mecanismo comum, pelo menos quando elas eram injetadas de maneira aguda. O que eles faziam, esses pesquisadores, o de Chiari e o Imperato? Eles faziam uma microdiálise no cérebro de ratos. O que é microdiálise? Lembra da diálise do rim, que você tem uma membrana para tirar as toxinas do sangue do indivíduo? Aqui é uma versão miniatura, que você consegue colocar no cérebro, e aí, se tiver neurotransmissores ali em volta, ele dialisa para dentro do sistema da microdiálise, é coletado pelo experimentador, e aí se usa HPLC para se identificar qual tipo de molécula está nessa solução. Aqui, no caso, eles estavam identificando a dopamina. E olha só que interessante. Quando os pesquisadores davam cocaína para o animal, existia um aumento de dopamina numa região chamada núcleo accumbens do cérebro. Quando eles davam álcool, só também tem aumento de dopamina.
Cocaína, eu falei que aumenta a dopamina diretamente lá na sinapse. O álcool, eu não falei disso diretamente. Mas ele aumenta a dopamina, sei lá como. A anfetamina também aumenta a dopamina. Ou seja, todas as drogas, de uma maneira direta ou indireta, vão aumentar a dopamina na região do núcleo accumbens. O que isso quer dizer para a vida do indivíduo? Bom, a dopamina, ela é um neurotransmissor que ela sinaliza no cérebro o que você tem que fazer e repetir aquele comportamento. Ou seja, ela reforça o que você fez antes, fala, ó, o que você fez antes até agora foi bom, faz de novo. E motiva ações futuras, repetidas. Se você estava prestando atenção na palestra no início, eu dei um pouquinho de psicologia e falei que reforço é aquele treco que faz a gente repetir o comportamento. Então, a dopamina é exatamente um marcador de reforço. Quando você tem que repetir um comportamento, o cérebro sinaliza com dopamina, fala, ó, isso aí foi bom, né? Ou evitou alguma coisa ruim, então faz de novo, faz de novo. Acontece que as drogas de abuso, elas liberam muita dopamina. Veja aqui. A comida, o sexo, uma música legal, uma viagem, tudo isso libera dopamina. Então, se você viaja, então você organizou, trabalhou, juntou dinheiro e viaja é muito legal, chance de você repetir esse comportamento para viajar de novo. Isso é legal, é ótimo para o nosso cérebro. O problema é que as drogas de abuso, elas potencializam essa liberação de dopamina a níveis estratosféricos e causa essa sensação falsa de que, nossa, eu tenho que fazer isso da vida. E todas as drogas causam isso. Olha aqui, isso aqui é um neurônio mandando projeção para outro neurônio e liberando dopamina. A gente comentou que a cocaína e a anfetamina agem diretamente ali naquela sinapse. Só que todas as outras drogas que estão representadas aqui nos quadradinhos amarelos vão agir em neurônios em torno dessa circuitaria da dopamina e vão afetar a liberação de dopamina de maneira indireta. Foi, então, que se uniu o conhecimento da quantidade de dopamina sendo liberada com o conhecimento desses indivíduos, James Olds e Peter Milner. Esse na foto é o James Olds, do lado esquerdo está os pesquisadores com o seu ratinho, olha o ratinho aqui embaixo, que fez com que eles entendessem algumas coisas. Vejam só, esses dois aí não estavam preocupados com droga, nada. Eles colocavam um eletrodo na cabeça do bicho, porque eles queriam ver qual área do cérebro fazia a gente repetir comportamento, ou seja, fazia o reforço positivo. E na época, lá na universidade, foi descoberta a área do prazer. Então, esse indivíduo aí, o James Olds, ele identificou que quando ele colocava o eletrodo na cabeça do rato e colocava o rato para apertar uma barra para estimular o próprio cérebro, estimular aqueles neurônios, o rato explorava, olhava a barra, apertava uma vez ou outra e aprendia que era legal e começava a apertar loucamente. Olha esse rato. Com isso, esses pesquisadores descobriram a região do cérebro chamada de sistema de recompensa cerebral. Então, aqui está o feixe prosencefálico medial, que ele é a região dos ratos, aqui em cima, e embaixo essa parte em amarelo, que é a região do feixe prosencefálico medial, que nos seres humanos. Então, nós também temos essas áreas. E essa área, ela é exatamente a área onde, onde tem os corpos celulares daqueles neurônios que liberam dopamina lá no núcleo accumbens. Então, se juntou esse conhecimento de drogas liberam dopamina. A circuitaria da dopamina é exatamente o que faz repetir o comportamento. E começou-se, então, a postular sobre como as drogas cronicamente, quando se usa a droga repetidamente, uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, vão modulando o cérebro. Então, de início, surgiu
uma teoria chamada de teoria do reforço positivo, junto com a sensibilização do incentivo, que propõe o seguinte: o uso repetido da droga produz alterações no nosso sistema nervoso central que contribuem para aumentar a saliência do incentivo, o desejo de consumir a droga. O que faz bastante sentido, porque você pensa na dependência, você pensa nisso, a pessoa está tendo cada vez mais desejo. E aquele sinal dopaminérgico que eu comentei, exatamente reforça ações prévias para motivar as futuras, você repete comportamento de busca. Você repete comportamento de busca. Então o cérebro está dando esse sinal. E aí acontece isso aqui, ó. O Homer vai ficando cada vez mais fissurado com desejo pelo copo de chopp dele. Então essa foi a primeira teoria que começou a linkar a questão do reforço, que a gente falou lá antes, com uma função cerebral, que era o aumento de dopamina no acúmulos. Acontece que essa teoria de falar de dopamina não ajuda a explicar tudo, porque já existem estudos mostrando que não é bem assim. Então, olhem vocês aqui. Esse estudo é uma revisão de estudos em humanos mostrando que as drogas, de maneira aguda, nos primeiros usos, aumentam dopamina. E todas as barras para baixo, como é um estudo de tomografia por emissão de pósitron, barras para baixo quer dizer aumento de dopamina. Se der um dia eu explico isso para vocês, que seria a técnica. Então vejam vocês, em azul a anfetamina intravenosa, azul claro, anfetamina oral, nicotina. Na maioria dos estudos, realmente as drogas aumentam dopamina. Só que quando a pessoa já está usando de maneira crônica, isso não é tão verdade. Aqui na barra cinza, são pessoas que usaram pela primeira vez a droga, ou pela primeira ou segunda vez. Então tá, tem um aumento da dopamina. Nos indivíduos já com problema de uso pelas substâncias, esse aumento de dopamina não é tão grande. Então aí os pesquisadores falaram, poxa, tudo bem, a dopamina pode explicar o início, mas talvez não explique o posterior. E realmente, quando você coloca um rato para poder usar a droga, ele vai tendo cada vez menos dopamina na região do núcleo accumbens. E isso ainda é desencadeado, pode ser observado em seres humanos. Indivíduos dependentes de cocaína têm menor expressão de receptores da dopamina também. Então, tudo pode ser mais complexo. A outra teoria que eu queria comentar é sobre a formação de hábito. É uma teoria que eu trabalho. Então, tá bom, você repete um comportamento. E na vida, tudo que você repete muito, o cérebro manda para regiões mais estriatais, que estão aqui em verde, para poder se tornar hábito e a gente economizar energia. Porque se a gente fosse pensar em tudo que a gente faz, ia ficar muito difícil, muito demorado. Então, o Everett e o Robbins, eles acreditam que existe o aumento de dopamina no núcleo accumbens, às vezes é chamado de estriado ventral, mas com o tempo, isso é passado para outras regiões do cérebro, do estriado dorsal, e se torna um hábito. Então, os indivíduos dependentes têm um hábito muito forte para usar a droga. Além disso, não é só a dopamina que faz parte desse conceito todo, mas também lugares de tomada de decisão, que podem fazer com que o nosso comportamento passe de um comportamento impulsivo para um comportamento compulsivo. E essa região são as regiões do córtex, principalmente o córtex pré-frontal. Então, no indivíduo que tem dependência, esse aqui é um indivíduo com abuso de cocaína, você tem a diminuição da função do córtex pré-frontal, mais especificamente o córtex associativo frontal. E é exatamente esse córtex que cuida do nosso planejamento de comportamento, respostas afetivas emocionais e tomada de decisão, certo? E nos adolescentes, esse córtex está diminuindo, sua função está diminuída, e por isso que um adolescente que já tem esse córtex diminuído já se coloca em situação de risco, quando usa droga pode ter problemas muito graves. Eu sei que eu já estou chegando próximo do final, então eu vou dar uma corridinha para a gente poder ter perguntas, mas eu me comprometo a ficar mais tempo para quem quiser. O último ponto dessa parte é que a recaída é algo muito comum no dependente. Quando ele para de usar droga, tenta parar, mas algumas vezes volta a usar.
Então, são pelo menos 3 estímulos principais que podem precipitar a recaída em animais ou em seres humanos, que são estímulos associados à droga. Então, o bar para o dependente de álcool pode fazer ele recair. A própria droga, que é aquele, vou usar só um pouquinho. Mas aí esse só um pouquinho vira muito no indivíduo que não consegue se controlar. E situações de estresse, a vida estressante pode desencadear a recaída. Cada um desses fatores tem a ver com diversas regiões do cérebro que se conectam com aquela região que recebe as informações de dopamina. Por isso que eu digo, está tudo interligado. O estresse talvez seja um dos principais fatores de uso de droga e de recaída. E ele está associado tanto com funções cerebrais como com funções fisiológicas de outros órgãos. Então, as drogas de abuso, elas aumentam a atividade dos nossos circuitos de estresse, apesar da gente achar que a gente usa para diminuir, mas não necessariamente. A liberação desses hormônios do estresse, glicocorticoides, afetam diversas regiões cerebrais associadas à recompensa, como o aumento da dopamina. E por último, mas não menos importante, se o meu computador funcionar, o estresse pode ser considerado um fator para a vulnerabilidade ou dependência de drogas. Então eu vou pular esse, porque eu quero chegar aqui nesse finalzinho, que essa é parte muito importante. Então, quando você olha para o cérebro de um indivíduo dependente, ele tem um cérebro diferente de um indivíduo não dependente. Olha aqui para vocês verem. Embaixo são cérebros e o estriado de pessoas sem dependência. Em cima são dependentes de cigarro no primeiro, álcool no segundo, obesos, ou seja, dependentes de açúcar no terceiro e cocaína no quarto. E isso é complicado, porque olha só, é diferente o cérebro, certo? Então, eu gostaria de deixar algumas mensagens finais. A dependência não é uma doença de caráter, galera. Não é porque a pessoa é fraca. A dependência de drogas é uma doença cerebral. Assim como o infarto é uma doença do coração. Olha um coração infartado aqui. Então, o coração infartado é completamente diferente do coração normal, assim como o cérebro de dependente está todo alterado, ele precisa de ajuda. Então, a Nora Volkow, que é uma pesquisadora muito importante na área, ela sempre diz: por anos a medicina ensinou que a dependência seria uma falha moral. Hoje nós sabemos que a dependência é uma doença que muda o nosso cérebro. E aí eu queria mostrar para vocês uma coisa. Bota aí no chat. Você, em alguma vez na vida, já julgou um dependente de droga? Já julgou? Fez algum apontamento? Sim, olha lá, tem vários sim, sim, sim. E para quem acha que não, eu vou mostrar só um indivíduo. Se você compartilhou uma figurinha desse indivíduo, você foi um preconceituoso. Esse cara aqui. Se você teve uma figurinha do Fábio Assunção em qualquer grupo, você é um preconceituoso contra os indivíduos que têm um problema de saúde, que é a dependência de drogas. Então, a dependência é uma espiral. A gente nunca sabe o passo do uso normal da droga para o uso complicado e que causa problemas de saúde. O que é importante é a gente sempre ter um acolhimento para não causar espanto. Por outro lado, eu duvido muito que as drogas vão desaparecer das nossas vidas. Sabe por quê? Porque, como diz Aldous Huxley, e vocês devem ler o livro dele, Admirável Mundo Novo, para entender um pouco do Brasil, parece improvável que a humanidade em geral seja algum dia capaz de dispensar os paraísos artificiais, umas férias químicas de si mesmo. A tentação de transcender a si mesmo é e sempre foi um dos principais apetites da alma. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para o dependente, tomar cuidado e ajudar, a gente tem que entender que as drogas fazem parte do nosso cotidiano e da nossa vida desde séculos. E elas não vão subir, não adianta proibir. Tem que lidar com elas de maneira diferente. Bom, desculpa ter passado um pouco do meu tempo, mas eu me empolgo muito, eu gosto muito de falar. E agora a gente faz algumas perguntas. Muito obrigada, pessoal. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí a chuva de conhecimento que você jogou para cima da gente, mas agradecer sua presença também. Tá todo mundo aqui batendo palmas para você. Na verdade, gente, eu aconselho todo mundo agora, se puder, abrir o seu microfone para
para bater palma para a professora. Seja bem-vindo. Para a gente iniciar as palmas para ela. Ai, gente, obrigada. A professora sumiu? Tô aqui. Ah, é que eu parei de ver seu rosto aí, eu achei que você tinha saído, perdão. Não, tô aqui. Então, com relação às perguntas, a gente tem várias, me mandaram várias, e eu vou falando para você as perguntas por ordem, pode ser? Pode. O chat tá uma loucura nessa palestra, gente. A primeira pergunta foi do Michael. Ele falou assim: Oi, boa noite. Gostaria de perguntar sobre a explicação para a mistura de bebidas, como cerveja, caipirinha, tequila, vodka, que as pessoas geralmente relatam como a causa de ficar bêbado mais rápido. Não existe essa história de que misturar deixa mais bêbado do que não misturar. Isso é balela, porque a molécula de álcool que está na vodka está na cerveja, que está na caipirinha, na cachaça. O que acontece geralmente é que as pessoas não controlam o timing. Então, quando você se propõe a beber whisky, no geral você bebe mais devagar, porque é um álcool bastante concentrado. Quando você se propõe a beber cerveja, você bebe um pouquinho mais rápido, porque é uma droga menos concentrada. Quando você mistura, você acelera o consumo e aí você aumenta a concentração de álcool no seu sangue. Por isso que a chance de você sentir os efeitos de intoxicação são muito maiores. Porque você está elevando a concentração de álcool no teu sangue, no teu cérebro, de maneira exacerbada. Agora uma pergunta minha sobre esse assunto, na verdade, que eu fiquei com dúvida. Quando a gente fala que a gente tem aquele termo, né, dar PT, o pessoal fala que normalmente misturar facilita a gente a dar PT, no caso, né? Não seja, ou seja, vomitar e essas coisas. Tem alguma relação ou seria apenas em termos de gastro, essa questão de O vomitar? dar, o dar PT tem duas coisas, né? Primeiro, porque às vezes você não dá o PT da sarjeta que você morre e dorme. Você não lembra, mas você fez. Chama blackout. Então, o número um, o blackout, sinto informar vocês todos que vocês fizeram. Essa história de eu não lembro, eu não fiz é mentira, vocês fizeram. O que acontece é que o álcool, ele causa uma inibição muito forte do hipocampo, e aí você não forma memórias de longo prazo. Mas você tá ali na memória de que você tá fazendo as coisas, você tá causando na balada, tá pagando mico, tá subindo na mesa, tá jogando cerveja para cima. Só que como não forma memória de longo prazo, no dia seguinte você não lembra de nada do que você fez. Não lembra nem como chegou aqui ali. No máximo você tem os flashes, porque foi o que conseguiu virar a memória de longo prazo. Então esse é um. O outro, o PT, no qual você já tem uma depressão e você dorme, ou você realmente perde, né, a habilidade de interagir com o mundo, aí é altíssimas doses, né? Porque realmente você está em altíssimas doses e aí tem uma inibição muito forte do cérebro e te coloca para dormir. Obrigada. Agora vamos partir para a pergunta do pessoal aí. É, A próxima pergunta foi do Tiago. Existe alguma droga que consegue inibir a passagem total de informações na região sináptica ou inibir os neurotransmissores sem que haja morte cerebral? Nenhuma droga causa morte dos neurônios. Só em concentrações muito altas, que é quase impossível de ver nos seres humanos. Porque a gente, que nem o álcool. Ah, o álcool pode matar neurônio? In vitro, né? Sim. Só que, até pela pergunta que eu acabei de responder, você bebe, uma hora você dorme. Então, você não consegue atingir concentrações que vão matar neurônios. E sobre a sinapse,
Cada droga tem um efeito em sinapses específicas, não existe nenhuma que bloqueia todas elas. Então, algumas vão agir mais em serotonina, outras vão agir mais em dopamina. E algumas bloqueiam o funcionamento da sinapse, outras ativam, deixam a sinapse mais ativa. Então, tudo depende da molécula e da onde ela vai interagir no cérebro. Por isso que estudar essas interações moleculares é super importante. Quem descobre essas interações são químicos, fazendo estrutura tridimensional da proteína e da molécula de uso. Aí fala, olha, é aqui realmente que encaixa. Tanto com cristalografia, quanto com pesquisas até de computação. Hoje em dia, você já consegue ter bastante ideia de quais são os boundaries, né, polaridade e tudo mais, as moléculas, onde elas vão conseguir se encaixar e ter uma ideia do que isso vai causar para o funcionamento da proteína. A próxima pergunta é do Hugo. Ele comentou o que está acontecendo no corpo durante um episódio de abstinência. Então, especificamente depende da droga. Mas, de maneira geral, é assim. Com tudo que você vai usando, o teu cérebro vai tentando se adaptar. Então, o caso da nicotina. Tem lá os receptores, a nicotina se liga, só que o cérebro não gosta daquilo funcionando exageradamente. Então, ele se adapta, tira os receptores da membrana, você fica com menos receptores. Só que tem bastante nicotina, então a circuitaria está funcionando. Quando você tira a droga, está faltando aquela droga que estava mantendo a homeostase da sinapse. Então, você, quando tira a droga, tem várias regiões do cérebro que não estão em homeostase. E aí isso desencadeia os problemas associados da abstinência. A gente tem uma pergunta aqui, eu vou reformular para ela ficar um pouco mais clara, mas ele está comentando como se não seria toda alimentação, ou talvez ingestão, não tem um efeito no nosso corpo, no caso, nas moléculas, mesmo que não seja perceptível? Não, tem um monte de coisa que a gente come que passa batido ou fica acumulado no nosso corpo, que é um negócio, pimenta do reino. Até tem um efeito da pimenta na língua, mas ela não altera o teu cérebro ou o funcionamento de qualquer órgão do teu corpo. Você fica acumulando. Tem um monte de coisa que a gente come que é excretado direto e não faz nada. Então, não é tudo que a gente come que tem efeito específico. Então, por isso que não é tudo que é chamado de droga. A próxima pergunta é do Christian. É, Ele perguntou: poderia explicar o problema de parar de usar drogas que estamos dependentes de uma vez? Como assim o problema? Eu não entendi. Se ele puder formular. O problema de parar de usar droga é a abstinência, porque a droga ela se tornou parte ali do funcionamento do teu cérebro, como eu estava explicando antes. Então, quando você para, o teu cérebro manda você ir fazer de novo aquele comportamento e buscar a droga. E o indivíduo, geralmente, eu já conversei com vários dependentes, eles sabem que faz mal, eles sabem que eles deviam parar, eles já ouviram isso de um monte de gente, mas eles não conseguem. Na hora que dá a vontade, a fissura, eles usam. E aí, vocês já talvez tenham sentido isso. A hora que dá a vontade de comer o chocolate que está guardado no armário, é bem difícil de controlar. Para pessoas que às vezes querem fazer regime também. Então, essa fissura é o que eles sentem, só que de maneira mais forte ainda. A nossa próxima pergunta, professora, vai ser, peraí, quais os principais entraves para começarmos a ter uma política de prevenção de danos e não de proibicionismo no Brasil? Essa pergunta é boa. Já existe, né? A gente já avançou muito. Da época que eu fiz minha graduação e minha pós-graduação até hoje, as mudanças foram grandes e temos várias perspectivas. Então, mesmo governos conservadores, como é o atual governo do Estado de São Paulo, eles já admitem que a redução de danos é algo importante e fazem políticas públicas em relação a isso. Para mim, o meio para isso acontecer é a educação. Então, eu acho que tem que falar sobre drogas em escolas
e é também divulgação científica. Porque essa parte de julgamento, né, do usuário de droga é ainda muito forte. Então, isso faz com que as pessoas que têm problemas não venham buscar ajuda, tenham vergonha. Então, acho que precisa desestigmatizar, né, tirar esse preconceito contra os indivíduos que têm esses problemas, para poder abrir o caminho de conversa para o dependente e aí para a política pública. E aí a questão das guerras e da guerra às drogas ou liberação é um processo de conscientização da população, porque a gente vai conseguir liberar ou pelo menos descriminalizar quando uma parte boa da população fizer pressão nos políticos, né? Porque quem muda as regras do jogo não são os cientistas, são os políticos. E a decisão política nunca foi, nunca será única e exclusivamente baseada em ciência. Atualmente no Brasil é zero, é negativo, né? Até o contrário da ciência. Mas mesmo quando é um governo a favor da ciência, não é 100%. Tem outros interesses em jogo que precisam ser levados em consideração. E se a gente educar a população para a população fazer pressão, acho que as coisas melhoram. Porque realmente o combate às drogas de maneira policial não levou a nada. E aí, para quem gosta, põe no YouTube um documentário feito por um brasileiro chamado Cortina de Fumaça, que vocês vão achar muito legal. É sobre a maconha. Beleza. Um momento que eu perdi aqui. Ah, aqui. A próxima pergunta é do Rafael Borges. Ele perguntou, professora, existem fármacos que diminuem os efeitos dessas drogas ou seu uso pode gerar uma interação medicamentosa perigosa? Então, algumas, a maioria tem interações medicamentosas perigosas. Por exemplo, qualquer calmante álcool, que pode, né, até te levar ao coma, porque tem efeitos similares. Mas existem estudos atualmente para tentar achar drogas que bloqueiam os efeitos das drogas de abuso para inibir esses efeitos. O grande problema é convencer as pessoas de usar um treco que vai tirar o efeito da droga que elas gostam, né? Que seria quase um bloqueador do efeito da cocaína ou do álcool. Então, isso é complicado. Mas existem estudos. Não sei se eu consegui responder a pergunta dele. Aqui, a próxima pergunta é da Jussara. Como o controle tônico da saída de dopamina nos sítios de recompensa, como também nos sítios aversivos, influencia no humor e na motivação? Nossa, dá para dar aula. Vamos fazer nova palestra. A dopamina, ela é um dos componentes do nosso sistema hedônico, que tem a ver um pouco com prazer. Eu não gosto de falar, eu dou aula sobre isso para biomedicina, e não gosto de falar que a dopamina é o neurotransmissor do prazer, porque situações aversivas também causam liberação de dopamina. Lembra que eu falei do reforço negativo? Que algo aversivo faz você fazer um comportamento para se livrar daquilo? Isso também é marcado pela dopamina. Então, mas toda vez que a gente tem algo prazeroso, assim, a dopamina está associada a naquelas funções. É bem complexa essa interação, não só da dopamina, mas outras áreas do cérebro com prazer e coisas que a gente faz. Em relação ao humor, por exemplo, depressão, uma das teorias para explicar a depressão é que a gente tem uma diminuição da liberação de alguns neurotransmissores, como a própria dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Então, realmente, essa liberação tônica que foi falado, se ela vai modulando para baixo ou para cima, e aí não só da dopamina, mas desses outros neurotransmissores que eu comentei, isso vai modulando o nosso humor. Isso não acontece só com uma doença psiquiátrica, mas acontece no nosso ritmo do dia. Então, tem aquele horário que você está mais animado e tem um horário que você vai ficando menos animado. Tudo isso é porque os nossos neurotransmissores estão flutuando para cima e para baixo. É uma coisa a ser estudada mais a fundo até. Tem bastante coisa que a gente não sabe a esse respeito.
Interessante. Como as drogas de abuso interagem com os antidepressivos? O efeito é acumulador ou anula? Não, depende da droga. Se ela for depressora do sistema nervoso central, ela é acumuladora. Se for uma droga estimulante, ela pode dar o efeito contrário. No geral, o que é interessante é que tem muita gente que tem doenças juntas, que é chamado de comorbidade, e é muito comum, por exemplo, comorbidade de depressão com dependência de álcool. E aí, geralmente, nesses casos, o uso do álcool é por conta da depressão. Então, o paciente é tratado para depressão, ele já concomitantemente ele começa a diminuir o consumo de álcool. Tem muita mais coisa de interação aí entre depressão e uso de substâncias do que a gente pode imaginar. Eu recebi um pedido aqui do Lucas Polimante. Ele pediu para fazer uma pergunta, só que eu não vi uma pergunta escrita aqui. Você ainda está na palestra para poder perguntar por áudio para a professora? Tô sim, a ideia era. Vocês estão me ouvindo? Desculpa, Sim. Então, assim, Tá, a ideia era fazer a resposta por áudio mesmo. Professora, primeiro eu quero agradecer a palestra, foi, assim, incrível. E é muito interessante a forma como a senhora aborda essa parte de divulgação científica mesmo. E eu quero levar minha pergunta mais para esse lado, que geralmente a gente, né, nessa época que a gente está vivendo de períodos caóticos aí, tenebrosos em relação a fake news, esse tipo de coisa, a gente acaba ouvindo muito, geralmente, que, por exemplo, o crack e a cocaína são drogas que você usa pela primeira vez e elas te causam uma dependência, né? Geralmente é o que dizem, né? E aí eu queria entender, eu queria saber se isso é real, isso é real, se isso é só uma outra fake news por aí. E uma outra coisa que eu queria dizer também é reforçar aqui, parabenizar a senhora por deixar tão claro que, bom, pelo menos para mim ficou muito claro, que a porta de entrada para drogas mais pesadas, né, mais assim, viciantes, não é a maconha, como dizem por aí, mas sim o álcool, né? Então, termino por Não, aqui. com Obrigado. certeza. Lucas, obrigada pela pergunta e por falar comigo. Eu gosto muito de poder falar com vocês. Com certeza, o álcool é a porta de entrada para todas as outras. A maconha, uma época, foi, né, usado como porta de entrada, não pelo seu efeito como droga, mas por ela ser ilícita. Agora, como ela está lícita em vários países, isso mudou. Mas quando ela era ilícita, dizia-se que a pessoa começava a se colocar no mundo do perigo das coisas fora da lei pela maconha. Então, tinha esse motivo pelo qual ela poderia ser porta de entrada, no sentido da pessoa se colocar em risco. Mas, do ponto de vista comportamental, de problema de saúde, é o álcool o problema, certo? Que realmente é porta de entrada para se experimentar todas as outras drogas. Sobre divulgação científica, não, nenhuma droga te torna dependente em um uso. Por exemplo, de todo mundo que usa cocaína na vida, em torno de 17% desses que usam que vão se tornar dependentes. Engraçado que em rato é a mesma coisa. Você põe um monte de rato para usar cocaína, 17 é que tem comportamento, 17% tem comportamento de dependência. Então, não existe essa coisa que uma vez usado, uma vez dependente. Porém, com certeza, os psicoestimulantes, como a cocaína, né, e o crack e a anfetamina, eles têm um poder maior desse processo da dependência ser mais rápido. Enquanto que, por exemplo, o álcool é muito mais demorado, leva décadas. Então, talvez por eles terem esse poder maior de desencadear os problemas da dependência, que algumas pessoas surtaram. E para colocar medo, porque medo é uma forma de se levar informação, péssima, assim, não funciona muito, mas é uma forma, colocar esse medo na população, porque a pessoa trava e não usa, certo? Só que o problema de pôr medo, e aí na escola é pior ainda, porque quando você fala, um pai e uma mãe fala para um filho, ou a escola fala para os alunos, que
cocaína é horrível, vai matar neurônios, você vai ficar dependente. Aí uma hora esse adolescente vai tirar cocaína uma vez na vida. E vai ver que não tem nada de horrível, que é legal pra caramba tirar cocaína. É animal, você fica doidão, você fica maravilhoso, você surta de felicidade. Você quebra exatamente o vínculo com as pessoas que mais precisariam estar próximas, que é a família e a escola. E aí você forma vínculo com quem? Com os teus amiguinhos usuários de droga. Então aí esse medo reverte contra. Então, para mim, tem estudo mostrando isso, o certo é ter uma postura real com um adolescente ou até com quase uma criança, ou jovem adulto, como vocês são jovens adultos. É legal, vai ser legal o uso da droga, qualquer delas. Se usar um LSD, se estiver num ambiente confortável, cheio de música e tal, a alucinação deve ser maravilhosa. Eu mesma nunca usei, mas tenho vontade. O problema e a gente tem que falar isso, que é legal. E aí, continuar. Tudo bem, é legal, só que aí você tem que assumir algumas consequências. Porque, número um, você pode querer de novo, de novo, de novo. Você não tem como você saber. Número dois, no caso dos alucinógenos, o LSD ou êxtase, você pode ter alucinação dali um tantão de anos. Alguém falou no chat que os opioides que dão essa alucinação de flashback, não, são os alucinógenos, LSD e êxtase. Então, isso que tem que ser passado de informação para os indivíduos para combater a fake news. É jogar real, certo? Quando as pessoas começam a não jogar real, é igual parar de fumar. Antigamente, o fumar era legal, né? Todo mundo sabia fazer mal. Não adiantava pôr aquele negócio no cigarro, né? Vai ficar broxa se você fumar. A namorada não estava nem aí para isso, fumava. Agora, quando rolou informação, quando rolou educação e criou-se uma vibe que fumar não é legal, aí inverteu. A geração de vocês fuma menos que a minha fumou. E aí isso funciona melhor. Algumas considerações. A gente tem uma pergunta aqui do João Pinha. Ele comentou primeiramente: professora, boa noite, parabéns pela explanação. Sobre filhos de pais usuários de droga, em especial a cocaína, existe algum estudo que diga se há relação ou possibilidade do filho vir com alguma deficiência psíquica? Tem um monte. E tem de vários jeitos. Número um, todo mundo que tem parente usuário pesado de alguma droga, fica ligado, porque você tem a genética para tal. Certo? Então, genética é um dos componentes que pode te dar mais probabilidade de ser dependente. Genética nunca é determinístico, mesmo porque se fosse eu seria dependente de álcool, porque eu tenho vários familiares que são. Mas eu uso dessa informação para controlar o tanto que eu bebo, né? Já vou ficar ligada nisso aí. Em relação à cocaína, existem estudos que mostram que geralmente os filhos estão protegidos da dependência de cocaína. Só que esses estudos são preliminares e muitas vezes em animais de experimentação, inclusive macacos. Em seres humanos, os filhos, no geral, apresentam problemas de psicose ou se tornam dependentes da cocaína. Mas ninguém sabe ao certo se é porque, geralmente, quem tem dependência de cocaína tem uma vida difícil, se coloca numa vida difícil. E quando eu digo difícil, não é morar só na rua. Tem muito dono de empresa que é dependente de cocaína. E aí ele tem um filho, e esse filho tem uma probabilidade de ter psicose ou ter dependência. A vida financeira dessas pessoas não são difíceis, é fácil. Só que é aquela família instável, tem agressão às vezes, ou, por exemplo, os pais são ausentes porque trabalham muito. Então, tem vários fatores da vida do indivíduo que foi um filho de dependente que pode ser mais importante ainda do que a própria genética dele. O fato é que hoje em dia, qualquer conselho que tem que ser dado se você tem, ou se algum amigo, ou se conhece alguém que tem familiares dependentes de uma droga, você tem que prestar atenção e evitar aquela droga. Obrigada aí pela resposta. O George mandou até para todo mundo a dúvida dele de: olá, professora. Adorei a palestra. Você comentou para tomarmos muito cuidado com os opioides,
porque podemos sentir efeitos até 10 anos depois. Mas o que eles têm de especial para fazer isso? Não são os opioides, né? São os LSD, o LSD e o êxtase, são os alucinógenos. O que eles têm de especiais para isso, não sabemos. O que sabemos é que eles agem na serotonina. E a serotonina, por exemplo, ela está aumentada durante o sono que a gente sonha. As alucinações dos sonhos. Então, a depender das alterações que você causa na dopamina, na dopamina não, gente, na serotonina, desculpa. Serotonina, você pode fazer uma alucinação e ela ser recorrente anos depois. Agora, como isso acontece quimicamente no cérebro, é um mistério ainda. Interessante. Tá aí uma porta para se abrir aí com a pesquisa. Pois é. Próxima pergunta é do Christian. Ele comentou: o que eu tenho não é bem uma pergunta, é mais uma retórica sobre a influência das contingências que podem alterar nosso estado mental. Como exemplo de um programa que vi, deram bebidas sem álcool para um grupo de jovens, dizendo que tinha álcool, e por eles acreditarem, reagiram como se estivessem bêbados. Exato, isso é real, é verdade. Tanto é que mulher grávida, às vezes, prefere ficar com uma latinha de álcool, de cerveja sem álcool na mão, só para poder interagir, achar que está na festa. Isso é normal, gente, porque a gente associa situações da nossa vida com comportamentos que a gente tem que ter. Então, quando você coloca jovens num lugar entre jovens, com uma música, e dá uma bebida dizendo que tem álcool, mas não tem, teve anos, vezes de associação de que naquele ambiente você toma um negócio e você age mais desinibido. Então, por isso que os efeitos das drogas, elas não são somente a molécula chegando lá no cérebro. É também toda essa adaptação e associação dos estímulos da molécula com outro indivíduo, com outras coisas do ambiente. Um indivíduo que nunca bebeu álcool, nunca vai agir bêbado sem o álcool. Mas os que já beberam já associaram. Então, eles criam isso e inconscientemente, não é de propósito, e se comportam como se tivessem bebido, sem saber que nem tinha álcool, né? No caso aí do estudo. Mais perguntas? Você tem algum problema em respondê-las ainda? Porque eu já deu Vamos 10 responder horas. mais 5, pelo menos. Falhou o áudio para mim. Dando? Agora sim. É que deve ter caído o microfone. A próxima pergunta, na verdade, não é bem uma pergunta, é da Mariana. Ela comentou: já ouviu falar sobre um estudo de desenvolvimento de um fármaco para dependentes, que visa sintetizar a sensação de aversão após abuso de substâncias, como na ressaca, por exemplo. Gostaria de saber se a professora já ouviu falar e, se sim, qual sua opinião sobre. Tem um que nem é novo, é super antigo, chamado de sulfiram para o álcool. Então, é uma droga que inibe a metabolização do álcool pelo fígado e faz com que sobre no nosso organismo uma molécula super tóxica que dá enjoo, mal-estar, vômito. Ele não tem a ver com a ressaca, mas ela é uma molécula muito tóxica. Tanto é que ela é eliminada muito rápido do nosso organismo, chamada acetaldeído. E aí o indivíduo que é dependente, ele ingere a droga que inibe a metabolização do acetaldeído, ou seja, se ele beber, ele vai passar muito mal. O que pode dar uma aversão grande, que seria o que uma pessoa com ressaca forte diz assim: ai, nunca mais vou beber na minha vida. Acontece que você já viu alguém falar isso e quebrar a promessa? Todo mundo. Todo mundo já teve uma ressaca, todo mundo que bebe, né? Já teve uma ressaca grande, falou: ai meu Deus, não quero mais isso, nunca mais. E depois bebeu de novo. Então, o que eu acho, e aí é uma da tese de mestrado de uma aluna minha, é que quando a gente usa o álcool, por exemplo, muito tempo, a maneira como o nosso cérebro compreende os estados aversivos fica prejudicado. A gente não compreende direito o estado aversivo. Por isso que essas drogas que vão causar um estado aversivo, como foi feito na pergunta, talvez não funcionem.
porque o indivíduo ele não tem essa percepção tão forte que aquele estado aversivo deveria fazer ele parar de usar droga. E aí ele volta a usar. Então, acho que talvez não funcione. A próxima pergunta foi da Cássia. Ela perguntou: existe alguma explicação biológica ou psicológica que justifique os dependentes a tomarem medidas extremas para ter acesso à droga quando estão em abstinência? Esses comportamentos extremos também são vistos nos animais usados na pesquisa quando colocados em abstinência? Somente para algumas drogas. Que nem a heroína ou a cocaína, a gente consegue ver crises de abstinência nos animais. Tremores, às vezes até convulsão. Mas as drogas como álcool, maconha, ou até a morfina, é muito difícil de ver nos animais. Mesmo porque eles se controlam melhor que a gente. Eles atingem um certo nível de uso ali da droga e eles não ficam exagerando muito a mais. Então, é o ser humano mesmo que passa dos limites. A próxima pergunta é da Indiara. Ela perguntou: por que ainda existem propagandas de bebidas alcoólicas livres? Muito boa pergunta. Não faço a mínima ideia, mas eu acho que chama lobby, porque os maiores milionários do Brasil são donos da Ambev. Por isso que eu disse, gente, não é só a ciência que determina a definição política. Pergunta também é da Cássia. Ela perguntou: no Brasil, onde são divulgadas as drogas que são de uso liberado e drogas de abuso ou controladas como remédios para emagrecer ou auxiliadores do sono que podem causar dependência? Não entendi assim, como assim divulgadas? Pelo que eu entendi, é se tem algum veículo, algum site, algum lugar que eles Ai, têm uma gente, lista, hoje talvez, a de qual Dark, é qual. a Deepnet ou a Darknet vende de tudo. Tem a Amazon que você compra droga na China e chega na sua casa. Não é a Não, Amazon. pelo que eu entendi da pergunta, é se tem algum local que tem um indicador, por exemplo, essa droga aqui ou esse remédio pode causar dependência, ou No medicamento. Sim, tem. Todas as na drogas. bula, né? Isso, todas as drogas de abuso que têm poder medicamentoso, a depender da dose, são vendidas e tal, são tarja preta. É, acho que tem acho que tem duas perguntas iguais. Mas está escrito aqui: professora, a senhora ficou sabendo da apreensão da maconha preta? Porque é tão difícil desenvolver pesquisas com drogas nas universidades em parceria ou colaboração com as polícias. Não fiquei sabendo da maconha preta, depois vocês me contam. E sobre a colaboração com a polícia, antigamente era mais difícil, hoje em dia a gente consegue. Só que não é nem culpa da polícia, nem culpa da universidade. A droga apreendida das ruas, ela é muito cheia de toxina, às vezes não é pura. As pessoas acham que cheira cocaína, mas tá cheirando farinha. Tem um monte de coisa ruim nas drogas de rua. Então, para pesquisa científica, a gente vai ter que pegar essa droga, purificar, fazer toda uma extração do conteúdo para tentar chegar a uma porcentagem adequada de purificação. E só esse processo já é uma eternidade. Então a gente prefere comprar puro, né? Peraí. Aqui. É verdade que, em relação aos alucinógenos, pelas moléculas serem lipossolúveis, podem ficar armazenadas no tecido adiposo e serem liberadas muito tempo depois, causando os chamados flashbacks? Elas são lipossolúveis, a maioria delas são, e sim, elas podem ficar mais tempo nas nossas gorduras. Fora as alucinógenas, por exemplo, as mulheres, que a gente tem mais gordura no corpo que os homens, a nossa liberação de álcool é muito mais lenta, porque o álcool fica lá nas gorduras, esperando para fazer sua ação. Mas não, os flashbacks eles acontecem anos depois. Aí as drogas já foram todas eliminadas, porque a meia-vida dessas drogas elas não passam de mais de um dia.
porque são moléculas tóxicas. O nosso corpo tem que lidar com isso e tirar do organismo o mais rápido possível. Para a última pergunta é do Leonardo. Ele perguntou, professora, não sei se ainda tem tempo, mas como funciona a pesquisa em metabolismo de drogas? É uma área muito movimentada? Eu acho que é uma área. Eu não diria que é muito movimentada, porque, na verdade, a maioria a gente já sabe como elas são metabolizadas pelo organismo. Foi, inclusive, os primeiros estudos. O que eu acho que está acontecendo agora é um refinamento do conhecimento que existia antes, porque, vou dar o exemplo do álcool de novo, que eu sei mais. Por exemplo, o álcool descobriu lá que era metabolizado no fígado, a gente conhece um monte sobre o fígado e tal, só que aí foi passando o tempo, descobriram que tinha catalase no cérebro e metabolizava no cérebro. Aí descobriram que a metabolização do cérebro ia do álcool para o acetaldeído, e o acetaldeído se combinava com a molécula de dopamina para formar uma terceira coisa chamada salsolinol, que tem outros efeitos no cérebro. Então, eu acho que a área de metabolismo é uma área bem sólida e que está refinando o conhecimento. Não é um hot topic, assim, descoberta da vacina do Covid. É uma área sólida e que está bem linear, assim, não tem altos e baixos. É uma boa área para se trabalhar. Então, eu gostaria de agradecer novamente pelo seu tempo, até porque a gente passou bastante do tempo e você está aqui bem disposta a conversar com a gente. E agradecer a sua participação, adorei a palestra, tenho certeza que todo mundo gostou, até porque no chat tem vários comentários positivos, todo mundo agradecendo e elogiando você pela palestra. E dizer boa noite para todo mundo, para não se esquecerem das outras palestras que a gente vai ter no resto da semana e se inscreverem lá no Eventbrite para acessarem as outras palestras, gente. Muito obrigada e boa noite. Um beijo, pessoal. Boa noite. Muito obrigada mesmo. A gente vai se vendo por aí, por favor. Tchau. Com certeza. Boa Tchau, noite, tchau. parabéns pela palestra, professor. Boa noite, professora. Obrigada.